Olá, queridos, já estamos ao vivo aqui, tá? Na nossa aula de teologia. Hoje é antropologia. Eu vou tirar aqui minha máscara para poder falar melhor, ok? Uma informação para os irmãos: toda vez que vierem para a aula, devem vir com a sua devida máscara, tá ok? Nós temos aqui o álcool, estamos tomando devido cuidado com a higiene, mas queremos que você venha para a aula e participe conosco. Graça e paz para todos, bom dia, bom domingo, que Deus possa continuar nos abençoando poderosamente, até porque nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção, né? Nos lugares celestiais, em Cristo, tá? Em Cristo, ok? Nós estamos aqui na nossa página. Quem já puder compartilhar, pode compartilhar. Eu vou esperar os irmãos entrarem, quem está aí em casa, para nós começarmos a nossa aula hoje de antropologia bíblica. Uma aula muito importante, que você vai aprender muita coisa hoje. O pessoal do WhatsApp está me chamando aqui agora, mas não dá para atender mais. Agora só na aula, ok? Só na aula agora. Só na aula. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui no meu perfil e nas outras páginas que nós temos. Eu vou esperar alguém entrar aí para poder, se tiver pelo menos um aluno, eu vou começar, tá? Um só. Se tiver um, eu começo. Vamos ver onde está esse irmão, esse aluno, para começarmos a nossa aula de hoje. Vamos lá, gente? Vamos lá? Vamos lá participar? O Josenildo já está aqui, ó. Tá? Tem um aluno assíduo, comprometido. Hoje muita gente me deu alguma desculpa, falando assim: pastor, não vou poder ir hoje. Então, se você não pôde vir hoje, eu quero te ver aqui ao vivo. Dá um alô que você está presente. Diga aí: pastor, estou aqui já, hein? Ok? Então, você está ao vivo? Está aí? Então, quero te ver. Ok? Eu estou procurando um vídeo aqui para poder compartilhar. Onde está esse vídeo? Eu queria que você compartilhasse, porque a aula, gente, é gratuita, ela não tem, tá? É uma aula grátis, tá? Não tem problema de qualquer pessoa assistir, pode assistir à vontade essa aula, tá? Antropologia, um assunto extremamente importante. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Um assunto extremamente importante, mas importante mesmo, tá? E eu quero começar daqui a pouco essa aula de hoje. Então vamos lá, participando todo mundo. A internet aqui não está muito legal, então a gente demora um pouco, mas nada que vai nos atrapalhar nessa aula de hoje, nessa jornada aí de hoje aí, tá bom? Então vamos lá, quem está atento aí, diga um alô. Pastor, estou aqui, pode falar aí, gente. Estou aqui, quero participar, já estou com a Bíblia, já estou com o caderno, com a caneta, tá bom? Depois eu vou botar no grupo a apostila, tá bom? Aqui, ó, a apostila eu vou botar no grupo em PDF, para você imprimir ou ler no seu celular a aula de hoje, tá bom? No grupo do WhatsApp, tá? Quem não está no grupo, peça para entrar, ou então aqui mesmo na página do curso, nós temos o link que você consegue entrar no grupo lá. Se você vir aqui na página, você clica no link, logo você entra no grupo do WhatsApp, tá?
pode entrar à vontade. Nós temos muita vaga ainda no grupo do WhatsApp, muita vaga, tá bom? Muitas vagas. É só você entrar lá e participar conosco. Hoje vai ser uma aula muito interessante e você pode fazer perguntas, pode perguntar à vontade, pode participar. A aula é boa quando ela é participativa, ela tem participação, né? Opa, deixa eu ver quem está aqui. Ah, já tem gente aqui, ó. Eu consegui ver agora. O Andrew Matias, Andrew tá aqui. Só ele? Ah, não é possível. Só o Andrew. Quem mais está aqui? É só ele mesmo que disse está aqui. O resto, não estou vendo nada. Mas vou compartilhar aqui o link aqui. Ele já compartilhou, alguém compartilhou aqui. Eu vou botar esse link lá no meu perfil, aula de antropologia, aí a gente consegue mais pessoas participando, não é verdade? Então vamos lá. Eu vou botar também na minha página. Botar também na minha página. Eu estou dando um tempinho aqui que eu estou esperando vocês entrarem, gente. Entendeu? Estou esperando vocês entrarem. Ok? Agora eu estou lá na minha... O vídeo está passando lá no meu perfil também, além de passar aqui na página. Agora eu vou botar em outro grupo também. Em outro grupo que eu tenho. Grupo não, em outra página, perdão. Outra página que eu tenho aqui. Outra página que eu tenho com bastante gente, para que todos possam participar. Tá bom? Vamos lá, gente? Vamos lá? Entra uma, duas, três pessoas só. Nós precisamos de mais gente aqui nessa aula. Sabe, eu acho que é o seguinte, estudar teologia é um desafio. Você tem que estar convicto e tem que estar seguro da questão teológica, porque sempre vai ter uma barreira, uma batalha, tá certo? Sempre vai ter um impedimento. Você não pode fracassar porque o inimigo, né? O próprio homem, né? O ser humano, ele tem a tendência de declinar para as coisas da carne, não para as coisas do espírito. Então você tem que tomar cuidado para você não ficar vulnerável às coisas, ou seja, sensível às coisas da carne. Você tem que estar sensível às coisas do espírito, porque senão, daqui a pouco, você vai ter bastante coisa para fazer e vai ficando a palavra de Deus de lado. Eu acho que a palavra de Deus tem que ter prioridade na nossa vida. Se você não tiver prioridade, fica difícil, tem que ter prioridade. Abrir mão de tudo e seguir em frente. Tá bom, gente? Glória a Deus por isso? Então vamos lá. Eu já botei aqui alguns links aqui. Deixa eu ver se eu vou botar, conseguir colocar no grupo também, no grupo do WhatsApp, para o pessoal acordar. Meu Deus, o tempo amanheceu meio assim nublado, né? Aí o pessoal está dormindo ainda, pensando que é de madrugada. Mas não é não, gente, vai dar 10 horas, não é não? Jesus do céu. Tem vigília algum lugar? Oi? Vigília? Deve ter ido na vigília, só pode.
Bom, então vamos começar? Corta esse pedaço aí, vamos seguir da frente aqui, para nós começarmos a nossa aula de hoje, nossa aula de teologia de hoje. Curso de Teologia Encontro com Cristo grátis, tá? É um curso que nós estamos promovendo, estamos oferecendo aos irmãos 1 ano de curso, tá? Com um conteúdo fortíssimo, mesmo sendo grátis, a gente não fica com rodeio aqui não, a gente ensina a palavra e eu quero que você esteja aí conosco, participando desse curso de teologia conosco. Você pode interagir, fazendo perguntas e nós vamos estar prontos aqui para responder. Então você pensa assim, poxa pastor, começa a aula logo, mas eu estou esperando os irmãos chegarem, mas vamos começar assim mesmo, né? Não tem jeito? Vamos começar assim mesmo? Então vamos lá. Oh, eu estou na página errada aqui, rapaz. Abra a tua Bíblia aí, vamos começar, para a glória do Senhor. Amém? Para a glória do Senhor. Antropologia, esse termo, antropologia, muitas vezes não é ensinado nas igrejas. Tá? Você já viu falar de cristologia, teologia, tá? E vários. Mas antropologia é um estudo importante, porque estuda sobre o ser humano. É um estudo sobre o homem, tá? É um estudo sobre o homem. E todo cristão tem que aprender alguma coisa sobre si mesmo. Isso que eu acho. Se você não se conhecer, você vai ter dificuldade de alguma maneira de lidar consigo mesmo e de lidar até com as outras pessoas. Viu? Se você não souber lidar com você, não se conhecer, você não tem condição de também conhecer as outras pessoas. Primeiro você tem que se conhecer. Tem várias coisas que nós temos que conhecer, que está baseado na palavra de Deus. A teologia em si, geral, né? A teologia sistemática e a antropologia faz parte da teologia sistemática. A antropologia ela faz parte da teologia sistemática. Você não pode deixar de estudar antropologia. Então tem coisas que você precisa estudar. Conhecer você mesmo, conhecer você por fora e você se conhecer por dentro. Sabia? Se você não se conhecer por dentro, porque tem gente que ele conhece a aparência dele, tá? Você tem que conhecer você intimamente. E o homem não é só uma carcaça, não é só um corpo, não é só um monte de carne andando por aí. Ele é um ser além do que nós imaginamos. O homem é um ser espiritual, tá? Nós somos mais espiritual do que carnal. Nós carregamos uma identidade, melhor dizendo, uma identidade espiritual que movimenta esse corpo, que dá vida a esse corpo. Então nós precisamos ter essa convicção, nós temos que ter essa ideia, nós temos que ter esse entendimento de que o ser humano ele é mais do que um corpo andando por aí. E Deus valoriza mais a parte espiritual do ser humano do que a parte carnal. Deus ele valoriza mais a parte espiritual do que a parte carnal. Então, de acordo com a Bíblia, o homem possui dupla natureza, tá? Participe comigo aí. O homem tem dupla natureza. A natureza física, que é o corpo, e a natureza espiritual, que é a alma e o espírito. Embora nós somos tricotômicos,
né? A maioria das pessoas são dicotômicos, porque existe duas linhas de ensino dentro dessa questão antropologia. Quais são as duas linhas de ensinos? É que o homem possui somente corpo e alma, ele não é tricotômico. E a outra linha de ensino é que o homem é tricotômico, ele tem espírito, alma e corpo. O fato de sermos divididos em duas partes não quer dizer necessariamente que nós somos divididos em só duas partes. Deixa eu tentar explicar a você. Embora nós somos carnais e espirituais, a alma e o espírito são duas coisas distintas uma da outra. Viu, Josenildo? A alma e o espírito é diferente. Elas não se misturam, elas não se compactuam, elas não estão entrelaçadas. Embora elas estão próximas uma da outra, e não dá para dividir uma da outra, elas andam muito próximas. Mas uma coisa é a alma e a outra coisa é o espírito. O apóstolo Paulo fez essa divisão, ou ensinou isso de forma categórica. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, se você puder ler, está com a tua Bíblia aí? Se você puder ler aí, 1 Tessalonicenses 5, 23, ele fala sobre essas três partes do homem, tá? 5. Tem 5? Não, 5, 23. 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Quem está aí, vai dando um alô para mim aí, para eu saber que você está atento. 5, 23. Diz o texto assim: que o próprio Deus de paz os santifique em tudo, em todo espírito, alma e corpo. O próprio Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso. Olha como é que ele começa. Eu gosto dessa matéria, eu até já preguei em vários lugares sobre isso. Olha como é que isso aqui é muito interessante. O próprio Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito. Está assim, Josenildo? Corpo, não, espírito, alma e corpo. A pergunta que eu faço a você é: por que começa pelo espírito? Por que quando a Bíblia fala sobre essa parte tricotômica do homem, por que começa pelo espírito? Você tem alguma ideia, Josenildo? Porque Deus fez primeiro o espírito do ser humano. A primeira coisa a ser criada foi o espírito. E a última coisa foi o corpo. Depois, quando está no projeto, botou em ação, né? Exatamente. Deus já tinha criado o ser humano. É igual você faz um café, né? Depois bota na garrafa. Primeiro faz o café. Exatamente. Prepara tudo. Então é como se você fosse fazer um líquido, qualquer coisa, um suco. Primeiro você faz, depois você bota no recipiente, ou seja, primeiro você prepara, depois você armazena, depois você guarda. Então nosso espírito foi colocado nesse corpo. E essa matéria é muito importante, porque ela vai dando você uma ideia muito interessante do que é ser um homem espiritual. Então, dá uma lida, por exemplo, eu sempre falo isso, eu gosto de ler esse texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando fala da criação do homem, de como o homem foi criado na sua... 2, pode ler se quiser.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego da vida. Amém. E o homem foi feito Alma vivente. Bom, existem dois textos aqui que eu gosto de frisar, que é muito importante. O primeiro é de Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27, depois Gênesis 2, 7. Gênesis 1, 27 diz que criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, o criou macho e fêmea. Então Deus criou o ser humano em duas partes, em duas etapas. A primeira etapa que Deus criou o homem foi no espírito, ok? Meu amigo Josué de Carvalho está aqui, é um teólogo também, um professor, meu amigo. Meu irmão, Deus abençoe você, sua família. Amém? Glória a Deus por isso. Então, meus queridos, o que você tem que entender? Que primeiro o homem foi criado no espírito. Primeiro o homem foi criado no espírito. Tanto é que Gênesis 2, 27 fala isso. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criou. Viu? Está escrito criou. No capítulo 2, versículo 7, está escrito formou. Tá? Então você tem que entender que quando Deus criou, foi do nada. E quando ele formou, ele usou barro. Viu que coisa interessante, José Nilton? Então, quando ele quando ele criou, ele fez o homem do nada, baseado nele mesmo, em espírito, porque Deus é espírito. Então, quando Deus criou o homem, ele criou do nada. Aí, depois de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, porque o ser humano, ele não parece com Deus, humanamente falando. Nós não temos nada a ver com Deus. Só espiritualmente. Entendeu? Você não tem aparência de Deus. Deus não tem nem essa aparência aqui. Ele aparece e apareceu para os profetas, para os patriarcas, de forma humana. Isso chama-se teofania. É bom você anotar aí. Teofania. O que é teofania? É Deus se manifestar em corpo humano para que o homem, né? Deus querendo se mostrar o homem ao ser humano de forma humana, não que Deus tenha forma humana. Quando a Bíblia fala mão de Deus, a mão do Senhor, os olhos de Deus, o ouvido de Deus, não quer dizer de forma natural. Deus não tem nada de olhos igual ao nosso, ouvidos, mãos igual a nossa. Uma pessoa, às vezes, muitos anos, um pastor até, cismou, eu ensinando que Deus é espírito, Deus não tem corpo humano. Não, Deus tem o corpo humano. Quer dizer, então como deve ser o tamanho desse corpo de Deus, né? Se ele tivesse corpo humano? Tipo Moisés, ver ele. Você falou que não podia. Não, ninguém jamais viu Deus, né? Pode, né? Mas tem que partir. E o que Moisés viu foi uma silhueta, né? Uma sombra passando. De uma pessoa. De uma pessoa, uma sombra de uma pessoa. Aquilo chama-se teofania. Não é que Deus se manifestou ali de forma humana, corpórea. Não, nada disso. Então, em Gênesis, eu vou devagar com você para você entender o que eu estou falando, porque eu não vou seguir outro caminho aqui, porque essa aula de antropologia, eu vou resumi-la toda hoje para que você possa entender. Então, olha aqui, no capítulo 1, versículo 27, está dizendo que Deus criou o homem. No capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem. Então você tem que ver que existem duas etapas na criação do ser humano. A primeira etapa é a espiritual e a segunda etapa é a material.
Ok? Agora, dá uma olhadinha comigo no capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Você que está em casa aí, é bom que você acompanhe o texto. Eu quero te dizer o seguinte, não é que eu estou desfazendo dos outros irmãos que dão aula, mas para mim, que aula de teologia, o nome já diz teologia. Se você não tem Bíblia, então não é teologia. A teologia tem que ter palavra de Deus, tem que ter Bíblia, ok? Tem que ter Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 11. Capítulo 2, versículo 11. Amém? Glória a Deus por isso. Capítulo 2, versículo 11. Achou aí? Vamos lá. Então, o que está escrito na palavra de Deus? Pois quem conheceu os pensamentos do homem? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser Deus? Então você está errado aí. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Está aqui, ó. 1 Coríntios 2, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do outro? É isso aí mesmo. Só que está a versão diferente. A versão é diferente, mas é a mesma coisa. Então, está lá. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Então, o que é o espírito do homem? Aquilo que faz ligação com ele para Deus. Inclusive, Paulo, ele chama o espírito do homem, ele chama de pensamento. Viu que coisa interessante? Se você for analisar, você vai ver que ele chama esse espírito do homem de pensamento. Olha aqui, vou ler de novo. Pois quem conheceu o pensamento do homem, senão o espírito do homem que nele está? Quer dizer, então ele faz uma alusão ao pensamento como espírito. Quer dizer, deixa eu ver. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, que realmente está dentro do padrão. Só que é o seguinte, o que eu quero falar é isso aqui. Eu quero dizer o seguinte: quando as pessoas estão pensando assim com o pensamento meio turbado, quando a pessoa está assim meio preocupado, ele está com o espírito perturbado. Não, você assim, poxa, o que está vendo, fulano? Você está tão diferente hoje? Quer dizer, não, eu estou pensativo, qual o problema? É um problema do espírito. Tanto é que o ser humano tem uma carência espiritual. Ele foi criado com essa carência de alimentar o espírito. Por isso, o ser humano não consegue viver sem religião. Se ele não tem uma religião, ele vai inventar uma. Viu? Ele vai inventar uma, porque ele necessita de religião. Ontem eu estava vendo uma pessoa que não frequenta igreja, não é religião nenhuma. Então o que ele faz toda semana? Para compensar isso, vai pescar, toda semana vai pescar. Essa é uma maneira dele se conectar. Tem gente que com a natureza, quer dizer, tem gente que ele está buscando, aliás, o ser humano busca isso. Tipo uma paz. Uma paz, ele está querendo uma paz. Então, para ele sentir bem, ele tem que pescar. Ele vai longe pescar. Mesmo que ele não pesque nada, não pegue nada, mas isso é o que alimenta a vida espiritual dele. Tem aquele ditado que fala, tá zangado, tá isso, tá aquilo, vai pescar, exatamente, é isso aí. Quer dizer, porque esse tipo de coisa desestressa a pessoa, alivia a pessoa, traz paz para o interior da pessoa, traz alento para a pessoa, não é verdade? Então,
O ser humano está sempre em busca de uma paz, sempre em busca de um alento, e se ele não tiver uma religião, ele inventa, tá? Aí a pessoa fala assim, mas eu não creio em Deus, eu não acredito em nada, eu sou ateu. Mas às vezes ele é fanático no futebol, por exemplo, né? Ele é fanático por outra coisa. Não existe ninguém que deixe de fazer uma coisa, por exemplo, ser cristão e ser de qualquer religião, e você vai perceber que ele tem algo que ele se dedica bastante, mesmo que ele não seja nada, mas vai ter alguma coisa que ele precisa preencher esse espaço na vida dele. Ele sempre vai buscar alguma coisa, na leitura, na filosofia, na intelectualidade, em alguma área ele vai buscar suprir essa falta espiritual que ele tem, porque o homem foi criado espiritual, a carência espiritual, entendeu? Então vamos ler aqui outro texto aqui, Tiago 2:26. Tiago 2:26. Tiago 2:26. Olha o que a Bíblia ela nos fala aqui. Tiago 2:26. Nós estamos falando sobre a natureza espiritual do ser humano, ok? Diz a Bíblia, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra é morta. O apóstolo Tiago fala isso de forma categórica. Ele diz que o corpo sem o espírito está morto, ou seja, quem era o corpo de Adão antes de Deus soprar o fôlego de vida nele? Nada. Assim que Deus soprou o fôlego de vida em Adão, ele levantou. Então, quando a pessoa está morta, é porque o espírito não está nele. Então, o corpo sem espírito está morto. Então, quem comanda todo o nosso ser, quem comanda a nossa vida, é o espírito. É o espírito que dá vida para o nosso corpo. Então, o homem foi formado do pó da terra, e assim o corpo humano é formado por material orgânico. O corpo humano é formado por material orgânico que recebeu um tratamento plástico de Deus. O Criador da Terra, inclusive, a palavra, o nome Adão, no original é Adam, que significa terra, tá, o José Nildo? A palavra Adam significa terra. Então significa que o ser humano, amém? O ser humano foi criado de um material orgânico chamado terra, e por isso ele é chamado de Adão, né? Que significa terra, ok? Isso é muito importante. Nós vamos caminhar aqui. Engraçado é que eu tenho uma linha, e eu quero passar isso para você. Deus mandou multiplicar, tá certo? Deus fez o Adão e mandou Adão multiplicar. Crescei e multiplicar. E multiplicai. Oi? Tudo normal. Então, qual era a ideia de Deus? É povoar a terra com os espíritos. Vamos supor, no céu é um lugar onde só, né, é espiritual o céu, né? Deus queria trazer essa realidade espiritual do céu para a terra, através da povoação. Se a pessoa, se Adão não tivesse pecado, como seria a terra? E como seriam os seres humanos? Como as pessoas seriam dóceis, amorosas, bondosas? Seriam pessoas maravilhosas. Só que Jesus veio para restaurar isso, porque através do pecado de Adão,
isso se perdeu. O amor, a compaixão, o ódio tomou lugar de tudo isso. Só que Jesus veio para mudar essa história e trazer paz para a terra novamente. Então Deus falou: crescei e multiplicai, ou seja, enche a terra, povoe a terra. Eu acredito que o maior sonho de Deus é aquilo que está no livro dos profetas, que diz assim: assim como a terra, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento de Deus. Então o sonho de Deus é que a terra, e quando a gente fala terra, não estamos falando só disso que nós estamos pisando, mas estamos falando disso aqui. O sonho de Deus é que a terra, nós nos enchemos do conhecimento de Deus. Esse é o sonho de Deus, que o ser humano conheça a Ele, porque o ser humano está longe de conhecer o Senhor, o ser humano está longe de conhecer a Deus, viu? Por exemplo, nós vamos caminhar aqui dentro da natureza humana, a natureza física. O homem físico, ou a natureza física do ser humano, é diferente de todos os animais, seres vivos. Embora alguns cientistas tentam afirmar na semelhança do macaco, mas também o homem não se parece com seu Criador no aspecto físico. Aliás, cientificamente, para você ter uma ideia, eu tive lendo isso e cientificamente falando, o animal que mais se parece com o homem por dentro não é o macaco. O macaco pode ter até alguma semelhança física por fora, mas o que mais se parece com o homem, assim, em termos de o coração, o fígado, o rins, o intestino, sabe que o animal que mais se parece com o homem, pode pesquisar isso aí, é o porco. Por incrível que pareça, eu achei isso aqui meio complicado, mas é verdade. Os órgãos do porco, os órgãos internos, ele tem semelhança com o corpo humano. Os órgãos, não o corpo físico, mas por dentro. Agora o macaco, ele tem um pouco de semelhança externa, ele não parece nada do homem por dentro. Quem mais parece com o homem é o porco por dentro. Tanto é que quando não se tem um cadáver para fazer autópsia ou para fazer um estudo, eles usam o porco, porque o porco, o coração parece, o rins, os órgãos internos do ser. Por isso que Deus, no Antigo Testamento, eu creio, né, proibiu comer porco, né? Por essa e por outras razões, não sei por quê. É aconselhável até hoje não comer porco, carne de porco. Não que seja proibido no Novo Testamento, mas que não que seja proibido, mas não é aconselhável, tá? Não é doutrina, nada disso. Então, o que acontece? Visto que Deus é espírito, e espírito não possui forma, a natureza física do homem foi criada única e especialmente para o homem. Nem Deus, nem os anjos, nem os animais deste planeta possuem características parecidas, e mesmo o Criador que possui forma, e mesmo o Criador, mesmo Cristo, que possui forma humana, em muitas vezes na Bíblia apresenta outras formas para se apresentar. Então você viu na Bíblia que Jesus, ele aparece na Bíblia representado em alguns animais.
Em Apocalipse 5:6, por exemplo. Por exemplo, está escrito assim, Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono. Ezequiel? Não, é Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, um cordeiro como havido sido morto. Então, quer dizer, Jesus aparece ali como um cordeiro. Lá no livro de Ezequiel você vai ver a leão, leopardo, urso, prefigurando, né, uma presença divina, prefigurando, não que seja dessa forma. Esse texto apresenta os 24 anciões que apresentam forma humana, os 4 seres viventes do céu, que nossa linguagem não podemos conhecer sua aparência física, ou seja, em 3 grupos físicos, a visão celeste de João apresenta 3 grupos diferentes de aparência física, onde Cristo apresenta-se como um cordeiro e não um homem, tal como os 24 anciões. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, apresenta o novo céu e nova terra, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo João, vê um rio que procede do trono de Deus e do Cordeiro, porque Cristo aqui também possui a aparência física do Cordeiro e não de um rei, visto que se fala de trono, como vemos. A aparência física do homem foi criada exclusivamente para o homem e para mais ninguém. Quer dizer, então, o ser humano é exclusivo na Terra. Não existe nada no mundo parecido com o homem, nada. Fisicamente. Alguém pode falar assim, mas e os extraterrestres, né? E os OVNIs, né? Como é que é o nome? Objetos não identificados. Disco voador, ET. Será que eles existem? O ser humano foi criado de forma exclusiva no mundo, no universo. Alguém pode falar, não, o ser humano é da Terra, mas existem outros planetas que existem vidas e tal. Não vamos entrar nesse assunto não, porque é muita coisa. Bom, e Deus ele assume forma humana. Deus assume forma humana. No Velho Testamento, nós vemos várias vezes Deus usando forma humana. Por exemplo, no Velho Testamento, por muitas vezes, Deus, para se comunicar com o homem, assumiu forma humana. Isto é muito compreensível se entendermos que Deus é um ser espiritual e o homem é um ser material. Então, para que o homem entendesse a linguagem de Deus, Deus se fazia como ser humano para que o homem entendesse a sua linguagem. Tanto é que Jesus veio em carne justamente para isso. Já pensou se Deus quisesse comunicar com o homem como espírito a vida inteira? O homem nunca ia entender a linguagem de Deus. Mas como Deus veio em forma de homem, através de Jesus, a comunicação ficou mais fácil. Então é como se nós, por exemplo, você já brincou com formiga quando era criança? Já brincou com formiguinha? Todo mundo, garoto principalmente, já brincou com formiga. Então você fala com a formiga, você grandão, né? Como se fosse Deus, e a formiga é o ser humano. Aí você fica falando com a formiga, formiga, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Ela nem está ligando para você, porque ela não entende a tua voz.
ela não compreende a tua linguagem, a formiga não entende a tua linguagem. Aí você bota a mão na frente do formigueiro, a formiga vai passar por cima da tua mão. Ela não está entendendo que você não quer que ela passe ali. Ela vai passar por ali. Ela vai arrumar uma maneira de passar, ela não vai entender que você está impedindo ela. A única maneira de você falar com a formiga seria qual? Se você tinha que se transformar numa formiga. Foi o que Deus fez. A única maneira de falar com o homem foi se transformar em homem. Então a linguagem de Deus, ela veio para cumprir esse propósito, ou seja, a humanidade, Deus se tornou homem através de Jesus, justamente para que o homem parecesse com Jesus. Essa é a grande verdade, a grande questão que Deus quer, tá certo? Então, por isso que o homem, que Deus se transformou em homem, ou se mostrou como homem aos homens, para que os homens pudessem entender a sua linguagem. Nós podemos ver, se você quiser ler em casa, Gênesis 18, de 1 a 32, quando Deus apareceu para Abraão. Gênesis 32, do 24 ao 29, quando Deus apareceu para Jacó. Deus apareceu para esses homens em forma não física, mas como homem, tá? Chama-se teofania. É quando Deus assume a forma de ser humano. Por outra vez, Deus se revela aos homens usando de diversos meios. Um dos primeiros meios que Deus usa para se apresentar ao homem é visões subjetivas. O que é visão subjetiva? É quando Deus se revela ao homem e esse não estava consciente. Quer dizer, isso aconteceu com Abraão, aconteceu com o próprio Adão, para Deus criar Eva, tirar Eva do lado de Adão. Ele teve que botar um sono pesado. E com Abraão, por exemplo, Deus fez que Adão tivesse um sono para que ele falasse com ele. Jacó também. São visões subjetivas. É quando a pessoa fica meio acordada e meio dormindo. Não sei se você já teve esse tipo de experiência. Eu já tive. De eu tentar acordar, abrir o olho e não conseguia. Nunca teve isso? Eu estava num sono muito profundo e Deus está me revelando coisas ali e eu não conseguia acordar. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Eu não conseguia acordar, abrir o olho. São visões subjetivas. Deus se apresentando, mostrando para você alguma coisa. Então, quando Deus se revela ao homem e este não está consciente, ou seja, com a sua consciência completamente, tem um termo chamado de êxtase. Foi o que aconteceu com Pedro lá no telhado, quando ele estava orando. Ele teve um arrebatamento de sentidos. Então, isso é chamado também de êxtase. Ele sai de si. Então, o que aconteceu com Abraão, com Jacó, com José, foi justamente esse tipo de saída do corpo temporária, né? Ele teve um apagão, e aí Deus falou coisas tremendas para ele. Então, olha aqui, a visão que Jacó teve, em Gênesis 28, versículo 10 até o 17, o sonho que José teve, tá? Também, e por aí fora, tá? O José que eu estou falando é o José de Maria, pai de Jesus, fisicamente, né? Humanamente falando. Então,
Visão subjetiva. A segunda forma de Deus se manifestar através de uma teofania é a visões objetiva. Visões objetivas. É quando Deus se revela ou se comunicava com os profetas e o mesmo estava consciente. Neste caso, dava o que os teólogos chamam de teofania, que significa aparições divinas. É quando o homem realmente está consciente, ele tem certeza do que ele está vendo. Ele tem certeza do que ele está vendo. Aconteceu com quem? Ele tem certeza, aparece normal. Por exemplo, com Abraão. Teve 3 homens na casa de Abraão. E era Deus. Eles comeram e tudo. É uma visão objetiva. Na casa de Ló, para Ló, então Deus apareceu para eles e, olhando para aqueles homens, eram tão reais, tão normais, tão homens, que eles... Isso, eram pessoas que pareciam normais, homens normais. Tá bom? Deus assumiu forma humana em Cristo. É significativo o fato de que Deus, dispondo de muitas maneiras para se revelar, tenha escolhido a encarnação humana. Quer dizer, então Deus veio no ser humano, no homem, e encarnou no homem. Tá? Olha, você tem que tomar cuidado com a palavra encarnar, porque a palavra encarnar é bíblica. O que não é bíblico é a palavra reencarnar. Tá bom? Entenda bem. Palavra encarnar, nós fomos encarnados também. Você não está vivo aí? Significa que o Espírito entrou em você e você foi encarnado. É diferente de ser reencarnado. Nós não podemos ser reencarnados. Nós fomos encarnados uma vez só. Hebreus 9:27. Ao homem está sujeito a morrer uma vez e segue-se o juízo. Então você pode ser encarnado e não reencarnado. Então Jesus foi encarnado. Jesus foi encarnado em forma humana, como expressão máxima da sua revelação. Entendeu? Então, Deus queria revelar-se ao homem de uma forma mais completa. Porque Deus havia revelado ao homem através da teofania, Deus tinha revelado aos homens através dos sonhos, das profecias, Deus tinha se revelado aos homens através de várias formas. Mas ultimamente Deus revelou ao homem através de Jesus Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4. Então, qual foi a maneira mais expressiva e mais significativa que Deus se revelou ao homem? Através de Cristo. Os profetas não conseguiram isso. Os patriarcas não conseguiram isso, essa revelação. Essa revelação foi dada por Jesus. Hebreus capítulo, vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Olha o que o texto diz. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizadas as purificações dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, o que a Bíblia diz? Que Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus por ser humano, para o ser humano. Então, Jesus é a expressão máxima. Isso aqui é muito importante você entender. Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus para o ser humano. Deus havia falado para o homem de várias formas, de várias maneiras, usando todos os métodos, e o homem não entendeu, foi nada. Aí Deus falou, então eu mesmo vou. Hã? Eu vou ter que ir lá. Entendeu? É assim que isso que funciona. Ele falou, poxa, ninguém entende o que eu falo? Eu vou lá, eu vou pessoalmente. E ele veio. Entendeu? Então, ele é a expressão máxima da revelação de Deus. Isso é muito importante a gente entender. Tá, gente? Então, vamos lá. Se Deus tinha em vista a encarnação do seu Filho para a salvação do mundo, como está escrito em 1 Pedro 1, do 19 ao 20, as formas de revelação em sonhos, visões subjetivas, objetivas, facilitaram a identificação de Deus em Jesus Cristo. Assim, o homem, feito à imagem de Deus, podia entender um Deus que se fazia a imagem do homem. Quer dizer, então, a maneira mais eficaz de o homem entender o próprio Deus é Deus se fazer humano também. E foi o que ele fez. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 9, 19 ao 20. Capítulo 1, do 19 ao 20, vamos ler aqui o que a Bíblia fala. Mas pelo propósito, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Quer dizer, então Deus viu que o homem não entendia nada do que ele falava, nem através da teofania, nem através dos profetas, nem através de nada. Então ele resolveu, ele veio, né? Igual aquele hino esqueci o nome dele, J. Neto, né? Ele não mandou, ele mesmo veio. Esse hino fala disso, esse louvor. Ele não mandou, ele mesmo veio. Veja essa luz, ela é Jesus, está em nosso meio. Ele não mandou, ele mesmo veio. Veja essa luz, ela é Jesus, está no nosso meio. Então Jesus não mandou mais profeta nenhum para revelar o próprio Deus. Ele mesmo veio. Então isso que é importante. Então vamos caminhar dentro da revelação da natureza espiritual do homem, a antropologia, e a gente tem que falar disso aqui. Então aqui, vamos lá? Quem mais está participando aí? Eu estou vendo que tem um grupo aqui participando aqui, mas ninguém fala nada. Cadê esse povo que tem que falar alguma coisa para a gente estar unidos aqui, né, nesse propósito? Aleluia. Então vamos lá. Natureza espiritual. Nós falamos da natureza humana um pouco, agora vamos falar da natureza espiritual. Natureza espiritual. De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 7,
Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. A palavra soprar no hebraico é nash, que na verdade é ruach, né? E indicação de pôr o ar em movimento. O ar em movimento é vento. Quem sopra faz vento, tá? Quem sopra faz vento. A palavra vento no hebraico, a palavra vento em si é ruach, ruach, e indica uma energia vital superior, e é traduzida por espírito, ou seja, o espírito existe, tem personalidade, pode viver fora do corpo, é imortal, faz parte da divindade de Deus. Então o espírito, ele é vivo, o espírito se comunica, sabia disso? O espírito, ele tem ação. Então é por isso que você tem que cuidar do teu lado espiritual. Quando a gente fala renovar espiritualmente, está falando da renovação do teu espírito. Hoje eu não vou entrar por esse caminho para mostrar que o homem, você não pode confundir, em outras aulas aqui de teologia que eu dei, inclusive sobre pneumatologia, devo ter explicado isso, não sei se nós temos essa aula, você estudou pneumatologia? Doutrina do Espírito Santo, estudou? A doutrina do Espírito Santo? Acho que não, né? Não? Então, mas tem uma matéria que eu falei aí, dentro dessa turma, que o homem eu falei que o ser humano, o espírito do homem, ele é que toma decisões. Que ele é que decide o que ele vai fazer da vida. Não é o teu corpo, não. É o teu espírito. Você que decide se vai adorar a Deus, se vai vir na igreja, se não vai. Quem decide é o espírito do ser humano. Aí eu falei o seguinte, que você não pode confundir espírito do homem com de Deus. Não faça essa confusão, pelo amor de Deus. E nem o espírito do diabo. O espírito do diabo é uma coisa, o espírito do homem é outra coisa, e o espírito de Deus é outra coisa. Não é a mesma coisa, cada um tem o seu papel, tá certo? Entendeu? Então, nós temos esse lado espiritual em nós, que é o sopro de Deus. Sopro de Deus, o fôlego de vida, tá? E esse fôlego de vida, esse lado espiritual, ele é imortal, ele não morre, tá? Ele se abate, ele se entristece. Sabia que ele se abate? Mas morrer não morre. Já viu na Bíblia espírito abatido? Espírito cansado? Não sei se é uma música que fala assim, porque me abate a alma que me deixa assim. É o hino da harpa. Porque te abates, ó minha alma, espera nele, confere calma, não tenhas medo. Né? Então, o espírito se abate, o espírito se entristece. Né? Tanto é que esse louvor fala de alma e espírito, não é uma coisa, né? Então, nós temos que entender que o espírito se abate, mas morrer não morre. Ele se abate. Ele morre espiritualmente para Deus, né, no caso. Deus já falou várias vezes que desperta tu que dormes, né? Fala que está dormindo, mas não morto. Deus só usa a expressão mortos em delitos e em pecados. Quer dizer, ele só está morto em pecados. Tá certo? Então é bem diferente a questão aqui.
Querido, hoje nós vamos até 11 horas, tá bom? 11 horas, não vamos até meio-dia não, 11 horas. São 10h40 agora, nós temos 20 minutos de aula ainda e eu quero compartilhar com você esse restante de aula. Se você tem interesse de fazer o curso de teologia grátis, nós já voltamos à nossa aula presencial com todos os cuidados devidos dentro das normas aqui do Ministério da Saúde. Embora já temos liberdade para realizar cultos presenciais, mas não podemos também abusar. Mas você pode vir, as cadeiras estão separadas, tem álcool, venha com a sua máscara, tudo direitinho, sem problema nenhum, tá? Evitar contato físico, essa coisa. Ok, queridos? Amém ou não? Deus abençoe você. Bom, então vamos continuar aqui, nós temos 20 minutinhos ainda, para nós estarmos aqui participando. Vamos lá. Eu acho que tem gente comentando lá em outras redes sociais que eu mandei, tem gente comentando lá, mas como eu estou aqui na página, eu não vou conseguir ver. Vou tentar dar uma ida lá, para a gente dar uma conferida. Deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho de tricotomia. A pergunta que eu faço é: você é um homem, acredita na tricotomia ou na dicotomia? Tem gente que ele é tricotômico, né? O que é tricotômico? É a pessoa que crê que o homem só tem duas partes, aliás, três, né? Tricotomia, viu? Você tem que entender o que é tricotomia e o que é dicotomia. Dicotomia é a pessoa que crê que o homem é composto de corpo e alma. A tricotomia acredita que o ser humano é feito de corpo, de espírito, alma e corpo. Acredita em duas, né? Não acredita no... Então... duas, mas é uma só. Tricotomia. No estudo da antropologia bíblica, o ponto que mais tem causado polêmica entre os evangélicos é no tocante à natureza espiritual do homem. E há uma grande corrente de pensamentos que defende a tese de que o homem é tricótomo. Mas, de outro lado, há também uma grande quantidade de pessoas que crê que o homem é dicótomo, sendo esta questão a que mais tem dividido os estudos do assunto. Geralmente, quando se fala de antropologia bíblica, a primeira pergunta a ser feita é: o homem é dicótomo ou tricótomo? Esta grande discussão é feita com base na mesma fonte de resposta para as duas correntes de pensamentos. A Bíblia, uns interpretam de uma forma, outros de outra forma diferente. O mesmo texto bíblico, que para uns serve para a resposta, para outros serve como polêmica, mas buscando dar um parecer sobre as duas correntes de pensamento. Então vamos falar um pouquinho da tricotomia. Quem são os tricotômicos que crê na tricotomia? Aqueles, porque eu falei daqueles que crê na dicotomia, agora os que crê na tricotomia. Dicotomia, depois fala da tricotomia. Aqueles que crê que o homem é tricômito defende a tese de que o homem é formado por duas substâncias, a física, que é o corpo, e a espiritual, matéria, que é o espírito. A dicotomia crê que a alma e espírito são as mesmas coisas. Quer dizer, quem é dicótomo crê que alma e espírito é a mesma coisa, não tem diferença. Não diferenciando em nada, porém,
se confundindo em algumas passagens bíblicas que apresentam ora alma, ora espírito, mas tendo um como o outro se referem à mesma coisa. E nisso se baseia nas seguintes passagens das Escrituras. Por exemplo, quais são as passagens que eles citam para defender essa tese? Mateus 10, 28, que diz: não temas o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temeis ante aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então eles usam esse texto para defender a dicotomia. Usam também Atos capítulo 2, versículo 31, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Então eles usam também Atos 2:31. Para os dicótomos, esses textos fazem menção tanto à alma quanto do espírito. E agora os tricótomos, aqueles que creem na tricotomia. Esta corrente de pensamento acredita que o homem é formado por três partes, ou seja, alma, espírito e corpo. Corpo, alma e espírito, com base nas seguintes passagens das Escrituras. Quais são essas passagens? Hebreus capítulo 12, versículo 4. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quer dizer, a palavra de Deus é apta para dividir a alma do espírito. Então, essa passagem mostra que existe corpo, alma e espírito. Outra passagem que os que defendem tricotomia usam é 1 Tessalonicenses 5:23, que eu citei aqui. O mesmo Deus e Pai vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, repreensíveis para a vinda do Senhor. Então, uso esse texto para defender a tricotomia. Quando o texto de Gênesis 2:7 diz que o homem se tornou a alma vivente, quer dizer que o homem possui o corpo, o espírito e o verbo soprado em suas narinas. Isso produziu uma terceira parte, chamada de alma vivente, demonstrando assim que o homem possui duas naturezas, uma física e outra espiritual. Ok? Então, isso que a gente tem que entender. E como a gente já está faltando só alguns minutinhos para nós terminarmos, nós temos que estudar aqui a função do corpo. Vamos falar sobre a função do corpo. Não vamos falar hoje. Eu vou deixar essa matéria, vou deixar o link para você, tanto no grupo do WhatsApp, como aqui. Eu vou achar em PDF e vou mandar para você o link, tá? Para você ter estudado. Então aqui, ó, as funções do corpo, as funções da alma, função do espírito, tá? Não vai dar para a gente falar. E eu creio que nós tivemos uma aula produtiva hoje, tá bom? Falta apenas 12 minutos, então se a gente for entrar no assunto vai ficar um pouco difícil. Eu só quero dizer que nós estamos, hoje é a primeira aula depois da pandemia. Aliás, a pandemia continua. Depois da liberação liberação dos cultos, né? Então, primeira aula hoje. Então, eu realmente já sabia que não ia ter uma frequência grande e também não é para ter mesmo, muita gente. Mas eu creio que uma grande parte dos alunos podem vir. Então, domingo que vem, nós vamos estar aqui estudando uma nova matéria, tá bom? Estudando uma nova matéria para a glória de Deus. Matéria importante. Nós já estudamos geografia, só que, ó, quantas provas nós temos que fazer, José, me lembra? Essa e a geografia? Só duas? Nós ficamos quanto tempo sem aula presencial?
Ah, então, eu creio que são duas provas que você vai ter que fazer, tá, gente? Então, domingo que vem, venha para fazer 2 provas, venha preparado para você fazer 2 provas, ok? Fazer 2 provas. Deixa eu pensar aqui numa coisa. Realmente. Fazer 2 provas, você vem preparado. Tá bom? Nós vamos terminar agora. Deus abençoe tua vida. Quem quiser copiar o link, colar lá no Message, lá no WhatsApp, no grupo da sua igreja, do grupo que você pertence. Quem puder compartilhar essa aula vai ser muito importante. Foi uma aula simples, mas eu creio que tem um conteúdo importante para que você possa tirar suas dúvidas sobre antropologia, sobre estudo de teologia, tá bom? Deus abençoe você. Vamos estar orando, vamos agradecer ao Senhor. Domingo que vem nós estamos de volta. Hoje tem culto presencial hoje aqui na igreja, tá? Se você não tem culto, não tem como frequentar, hoje tem culto presencial. Não falte, seja conosco. Pai Celestial, obrigado por essa aula, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos aqui para glorificar o Teu nome. Seja conosco, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Até lá.